Opa. Ainda bem que não está comprometedor. Tudo Tudo bem, bem, você? tudo bem. Boa Boa noite. noite. Tava o gato na tela ao invés, ao invés de eu estar na tela, né? Participar, Oi? quis É, ele participar também. quer. Salem tá afim. E acho que ele tá mais no sono do que querer participar de alguma coisa. Tudo É, bem? tudo bem, Vanessa. Vamos dar boa noite pro pessoal que tá já aí Boa acompanhando a gente. noite. Olha, já tá começando a live com a galera aí. Muito bem. Boa noite para todo mundo que tá aqui. Gratidão por estarem aqui na live participando. E hoje vai ter, inclusive, não só parte teórica, mas a gente vai ter aí uma dinâmica, tá? Hoje eu vou decidir colocar E, aqui. Então, segurem aí, é, fiquem aí, hein? Porque isso quero é me para vocês poderem participar. apresentar. Meu nome é Fernanda, né? Eu faço parte da diretoria do Conselho de Terapia Holística. Hoje a gente está com a Vanessa Macedo, terapeuta holística, né? Trabalha com algumas técnicas, algumas áreas, né, Vanessa? Hum, E a gente fala sobre ancestralidade, sim. ancestralidade feminina. A ancestralidade feminina dentro da visão sistêmica, né? A gente tem aí várias vertentes que olham para isso. E tem a parte da constelação familiar sistêmica, que também, principalmente, olha bastante para essa questão, né? É uma das questões que é olhada dentro da constelação familiar. E esse mês é um mês especial, né? É o mês das mulheres. Então, acho que é bacana a gente falar sobre isso hoje, ainda mais porque a gente vai ter uma vivência em 1º de abril. Então, quem quiser fazer inscrições, manda aqui no direct da gente ou do CRT, né? O CRT está sendo aí uma parceria super show de bola e muito bacana que está apoiando aí a vivência de constelação familiar, que vai acontecer no dia 1º de abril, vai ser bem legal. Vai ser lá na região da Paulista, na Alameda Santos, perto do metrô Brigadeiro. Então, gente, aproveitem para fazer as inscrições. Fê, eu ou eu não estou conseguindo te ouvir? Será que é o meu? Tá? Eu estou te Agora ouvindo. tá dando umas falhadas. Volta e depois foge. Tenta falar de novo. Será que Será que é o meu? aqui para mim tá normal? Tô ouvindo. Agora eu te ouvi. Vamos lá. Vamos seguir, porque qualquer coisa eu aviso. Tá. Você quer começar explicando para o pessoal um pouquinho sobre o que é constelação? Olha, para falar sobre o que é constelação, né, é um pouco teórico demais, para falar bem a verdade. Porém, Sim. a gente pode falar sobre a constelação, sim. A constelação familiar sistêmica, na verdade, o Bert, que foi o descobridor, né, o desenvolvedor dessa prática, que foi um alemão, ele começou a desenvolver isso na década de 70, lá na Alemanha, na Europa. E para o Brasil veio no começo dos anos 90, através da Mimansa, que foi ela que trouxe isso para o Brasil, né? E eu conheci através dela, inclusive. Então, assim, a constelação ela é muito vivencial. Você precisa sentir, participar, perceber a constelação nas vivências, fazendo a prática. Porém, a constelação ela fala muito sobre o nosso campo, né? A nossa ancestralidade, o nosso sistema familiar. Ah, mas trata só disso? Não, de forma nenhuma. Fala da origem. Hoje, se eu tenho prosperidade ou não, se eu tenho bons relacionamentos ou não, se eu tenho fluidez na minha vida ou não, energia para certas coisas ou não, vem da origem. Tá tudo ali na
origem, que é o nosso campo familiar, que é o que trata a constelação. Por que muita gente procura para tratar certas coisas, né? Por exemplo, eu tô com o casamento, uma bagunça, não consigo resolver, não sei o que faço. A gente vê na constelação. O que está acontecendo? Quais são as dinâmicas ali que estão em desarmonia? Porque nós atuamos de uma forma inconsciente, muitas vezes, e às vezes consciente, em que a gente não entende que aquela dinâmica está só fazendo mais conflito, emaranhando, criando situações difíceis, né? E quando a gente passa a entender as dinâmicas que dão harmonia, que trazem uma certa forma de sanar a nossa energia, a coisa flui melhor. Então, se eu tenho... eu sou uma pessoa que eu trabalho e não consigo prosperidade na minha vida. Então alguma coisa ali na sua origem está tentando se reequilibrar para que você ajuste isso na sua vida, mas você não está enxergando o que é, porque é muito sutil, a gente não enxerga. É o nosso campo sistêmico. Então, o campo você não enxerga, ele não é material, ele é sutil, mas ele está aqui. A maioria das pessoas perceber, né? Sim, e perceber, ninguém consegue perceber, na verdade, tá? Por isso que a constelação, ela cresceu muito aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Por quê? A constelação, ela é uma forma prática de você ver isso, de você perceber essas coisas. Então, o Bert achou uma forma prática de colocar, né? Que, na verdade, a constelação, ela não deveria ser chamada de constelação exatamente, mas sim de colocação. Por quê? Porque é você colocar o seu campo ali, o campo que é inteligente e sem nenhum tipo de interferência, ele vai mostrar o que realmente está acontecendo. É a energia ali atuando. E aí você vai olhar e vai falar assim, nossa, é assim mesmo que eu percebo. Não, peraí, não sabia que isso estava acontecendo, né? Então, ali vem tantas percepções do que você sabe como do que você não sabe. E isso que é interessante. E a partir disso, você pode fazer mudanças, você pode partir para algo novo, você pode começar a fazer o que vai equilibrar para você nessa parte da vida, né? Por que nesta parte da vida? Porque a gente tem que ver uma coisa de cada vez, né? A gente tem várias áreas da vida. A gente tem a parte do trabalho, da carreira, a gente tem a parte do financeiro, a gente tem a parte dos relacionamentos amorosos, a gente tem a parte dos relacionamentos com a família, dos relacionamentos em geral, e entre outras N situações que podem ser vistas, decisões, coisas que você precisa tomar atitudes, empresas, né? Tudo isso pode ser constelado. Saúde é uma coisa assim impressionante de se ver numa constelação, né? Porque ali a gente vê dinâmicas, porque o nosso corpo físico, ele está mostrando exatamente aquilo que a gente precisa ver e a gente não enxerga. Então, na constelação, mais do que em qualquer outra prática, você consegue perceber coisas que você não percebia e a doença estava tentando te mostrar, né? Porque é uma Então, assim, o legal da constelação é isso, é você ver na prática o que realmente está acontecendo. Por isso que a gente fala que muitas vezes, quando a gente vai abrir a constelação, a gente fala assim, nunca é como a gente pensa que vai ser. É uma surpresa. E ali, o legal é que você toma uma consciência de que você fala assim, poxa, para que eu estou fazendo esse caminho? Eu vou pelo outro, que é muito melhor, é mais equilibrado, é mais harmonioso, me dá menos problema, né? Então, vou mudar isso, vou me conscientizar disso. E é um trabalho muito bonito, porque mexe com todas as nossas emoções, com o mental, com o energético, obviamente, porque a gente está mexendo com o campo do sistema familiar. Então, as pessoas elas vão ser colocadas ali para representar alguém ou algo, né? Nem sempre é uma pessoa, às vezes é um coletivo, ou às vezes está representando algo que é um campo
maior. Então, por exemplo, eu posso colocar, se for conveniente, alguém para representar o campo da espiritualidade, o campo do dinheiro, o campo de determinada profissão, né? Então, isso são campos, né? Que a gente chama, porque é um coletivo, uma coisa maior. E pode ser representado também pessoas. Dali, a gente colocou o campo da pessoa, aquela questão, ele vai se movimentar por si só e vai mostrar o que está em desequilíbrio. A partir disso, vão haver mudanças. A gente faz um movimento na própria constelação, mas não só ali, mas ele vai continuar atuando depois, porque o campo, ele não atua só naquele momento. Ele está toda hora atuando, a todo momento. Então, agora, por exemplo, o meu campo está atuando, o seu está atuando. Como que eu estou atuando aqui com o meu trabalho, com o meu trabalho de constelação, por exemplo? Isso tem a ver com algumas coisas que vêm da minha fonte, que vêm do meu campo. Assim como a Bruna, ela está aí neste lugar fazendo este papel, porque você teve uma trajetória e você tem uma fonte aonde te levou até aqui, né? É o seu campo atuando, ele continua atuando. Ele nunca para de atuar. E ele vai, como ele é muito inteligente, o Bert falava que é muito inteligente, então ele vai, a todo momento, ele quer equilíbrio. Então ele vai tentando equilibrar tudo. Opa, tem um emaranhamento aqui, ele tenta ajustar, né? Mesmo a gente indo contra, muitas vezes, né? Então, que são dinâmicas que a gente vai aprendendo dentro da constelação, inclusive. Né? Tem as 3 ordens do amor, que atuam, e tem aí as dinâmicas que a gente vai fazendo, que pode ou não desequilibrar o nosso campo, tá? Vanessa, eu lembro uma vivência que a gente teve, lembra? Sim. E eu participei com você, né, eu estava constelando para uma outra pessoa. E nas mensagens para todo mundo participando ali, né? Porque muitas entradas ali naquela dinâmica, para mim serviu muita coisa, eu acho que para outras pessoas que estavam ali Sim. também, né? Porque assim, o que acontece, né? A gente está falando de um campo. Não sei se você já participou de alguma terapia em grupo, mas quando você participa de uma terapia em grupo, é assim, uma pessoa está colocando a questão dela. Ela vai ali, desabafa, traz sobre aquela questão que está permeando para ela naquele momento. Normalmente, quem está escutando está se identificando com muita coisa ali, né? Ela fala assim, nossa, eu já passei por isso, ou eu estou passando por algo igual, ou eu entendo isso, né? Então a pessoa vai se identificando. Por isso que a terapia em grupo é uma coisa muito boa. E aí o que acontece? Na constelação isso vai até um pouco mais longe, porque como a gente está atuando com o campo da pessoa, se eu estou assistindo uma constelação, onde tem uma dinâmica, por exemplo, a pessoa está constelando a relação dela ali, tá? Que tem alguma coisa emaranhada e ela está precisando ajustar. Aí acontece alguma dinâmica que me faz lembrar, sei lá, de repente entra a avó da pessoa sendo representada, a gente não sabe o que está sendo representado, mas só de olhar para ela eu já identifico. É como se ela fosse a minha avó. E aquilo me traz um insight, me traz uma... Opa, peraí, eu conheço isso, eu conheço essa dinâmica. É muito parecido eu e a minha avó, ou a minha mãe e a minha avó, né? E assim vai, ou o meu avô e a minha avó. Então, isso acontece por quê? Porque são as pessoas interligadas, nossos campos são interligados. Então, assim, muitas vezes eu estou ali naquela vivência porque eu preciso olhar para aquilo. Por isso eu me identifico. Sim. Sempre vai ter alguma coisa para você se identificar ali. Então, eu, ao mesmo tempo, posso até estar constelando ali. Todos que estão participando constelam, na verdade. Aí tem gente que fala assim, mas ela está constelando pai e mãe. Apareceu questão com pai e mãe ali, que sempre aparece, né? É uma coisa que não tem para onde evitar. Mas eu tô muito bem com meu pai e com a minha mãe. Porém,
vai ter alguma coisa ali que vai precisar ser olhado. Porque muitas vezes isso está na sua consciência, mas no inconsciente é diferente. Tem alguma coisa que precisa ser olhada. Então, quem está participando se constela também, porque faz parte. Não é à toa que a pessoa está naquela vivência. Isso significa que ali ela precisa ver alguma coisa. A gente sempre fala nas vivências que está ali quem realmente precisa estar. Não existe. Estar. Tá? Então, é assim que funciona nas constelações. O meu campo está atuando junto com o seu, que está atuando com a pessoa que está ali. Até o facilitador, gente. Ele vê coisas ali na dinâmica que servem para ele. Teve uma vez, inclusive, foi uma coisa muito gritante, assim. Eu tive uma vivência onde praticamente todas, acho que a gente teve umas 5 ou 6 constelações naquele dia. Praticamente todas falavam de profissão, de empresa, de carreira, de gente, ou alguém estava desempregado e precisava de uma ajuda. E eu estava passando por um momento de renovação na minha empresa. Foi onde, inclusive, logo depois eu criei o nome Espaço Hecate, né? Então, por quê? Eu estava precisando olhar algumas dinâmicas ali, para entender, né? Opa, peraí, eu tenho que fazer algumas coisas diferentes a partir de agora. E fluiu, foi ótimo, né? Então, assim, todo mundo que está participando precisa olhar alguma coisa ali. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, quando elas me procuram, eu quero fazer constelação. É a sua primeira vez comigo? Mesmo que você já tenha participado em alguma outra constelação, ok, você já entende, já sabe mais ou menos como que é, porém eu peço que você venha, participe comigo para você ver como é a dinâmica e se você gostar, aí você constela comigo, né? Porque a pessoa precisa se identificar com a abordagem, como está sendo ali. Eu acho que isso é muito importante. Mas assim, basicamente é isso. A gente não tem como muito falar. Lógico que tem a parte teórica, inclusive temos muitos livros. Salbert, ele escreveu mais de 100 livros a respeito de constelação familiar, o que para um autor eu acho bastante coisa, né? E os livros dele são fantásticos. Porém, a vivência é indescritível. E cada um vai ter a sua vivência, né? A gente pode estar no mesmo grupo de vivência, né, Fernanda? É que nem você falou, que você participou de uma vivência minha, isso foi ano passado, e para você foi de um jeito, para mim foi de outro. Nós vimos as mesmas constelações com as mesmas pessoas, porém as experiências são muito diferentes. Para você foi uma vivência diferente, você teve insights seus, eu tive outros. Então, isso é que é legal também, porque tem essa coisa de cada um tem o seu processo, cada um vai enxergar de uma forma, cada um vai ter a sua experiência. E isso é muito rico, isso é muito bom. Por isso, inclusive, a troca. É muito legal. É muito diverso. Sim, muito. Opa, voltou. E como que você fala essa Desculpa, tá dando uma falhada no seu som mesmo, viu, Fernanda? Fernanda. Ainda tá falhando. Por quê? Aqui para mim tá, Agora voltou? tá bom. Voltou? Vanessa, e como que você trabalha essa questão da ancestralidade dentro da constelação? A ancestralidade, tanto masculina como feminina, ela é muito olhada. A partir do momento que você já olha para o seu pai ou para sua mãe, você já está olhando para a sua ancestralidade. Porque parte dali, né? Já é dali. E quando a gente fala de ancestralidade feminina na constelação, uma coisa que é muito interessante. Muita gente fala assim, nossa, porque se fala muito de ancestralidade feminina, principalmente depois que o sagrado feminino se tornou muito moda, né? Só que assim,
a gente tem que lembrar que nós temos os dois. Isso é importante, tá? Mesmo que a gente vai falar da ancestralidade feminina, a gente tem que lembrar que tem o sagrado masculino também. E todos nós temos. Às vezes eu posso identificar, por exemplo, na pessoa, no processo dela, ela está passando comigo, ou a gente fez uma mesa radiônica, ou um tarô, ou eu abri o mapa dela para ver algumas coisas, e ali eu identifiquei que ela precisa se conectar um pouco mais com o sagrado feminino dela. Assim como para muitos homens também é importante se conectar muito com o sagrado masculino. Ou vice-versa, tá? Pode ser o contrário. Pode ser que haja um julgamento da ancestralidade feminina perante a ancestralidade masculina daquela pessoa. Sim, por conta das dores, das situações. Nós passamos por muitos e muitos tempos perante um patriarcado. Então, isso, infelizmente, gerou muitas dores, né? Então, assim, aí também tem a questão que a ancestralidade feminina ela pode ter passado por muita coisa e passou a ter raiva do masculino. Para as mulheres, isso tem muita consequência. Sim, até hoje, né? Porque não é olhado da forma correta. Então, a partir do momento que eu consigo perceber isso, então aí, isso é um exemplo, né? As dores do feminino contra o masculino. É um dos exemplos. Então, a gente vai colocar a ancestralidade feminina, né? Mãe, avó, pode ser até uma pessoa representando toda a ancestralidade, aí é um campo, tá? E é muito bonito quando se coloca assim, porque traz uma energia fortíssima. E aí ali ela vai mostrar as dinâmicas da visão da ancestralidade feminina com aquele que está representando a ancestralidade masculina. E aí feito um movimento para que isso seja sanado dentro do campo, que é o correto, né? Então, ou pode acontecer desta pessoa estar com algumas dinâmicas dentro do campo dela, da ancestralidade feminina, e aí ela se torna muito mais masculina do que feminina, é um desequilíbrio, porque nós temos dois, então tem que ter um equilíbrio, aí não pode ser nem mais um, nem menos o outro, né? E aí o que acontece? Aí precisa atuar, ela precisa se conectar com essa ancestralidade feminina para que ela consiga tomar a força feminina dela de volta. Uma coisa muito simples de acontecer numa dinâmica de constelação com isso é quando a gente coloca o constelado, né? E atrás dele coloca toda a ancestralidade. Toda não, né? Porque é impossível. A gente coloca boa parte, né? Vem a mãe, a avó, e assim. Da avó. Isso. Aquilo traz uma força para a pessoa que ela lembra de que ela tem uma ancestralidade ali atrás, que teve os seus erros, os seus acertos, os seus sacrifícios, para que ela estivesse aqui hoje. Então, ela pega aquilo que é bom. O que não é bom, ela pega como aprendizado. E ela fala, agora eu vou fazer diferente. Eu não carrego para mim. Porque dos nossos ancestrais influi na nossa vida diretamente, né? Porque assim... Questões geográficas, questões familiares de relacionamentos tem comportamentos que vão passando. Exatamente, são padrões. Então, assim, muitas vezes tem gente até que fala assim, imagina, eu não vou fazer igual ao meu pai, eu não vou fazer igual à minha mãe. Repete o comportamento. E não fica repetindo o mesmo comportamento e não percebe. Aí, o que acontece? O fato dela tentar excluir essa ancestralidade faz com que ela repita. Porque o Bert falava uma coisa muito verdadeira. Quanto mais eu excluo alguém do meu sistema, mais parecido com essa pessoa eu fico. E é uma verdade. Uhum. Principalmente com pai e mãe, que é quem trouxe a vida para você. Pai. Né? A gente tem metade pai e metade mãe. Então, querendo ou não, isso é uma coisa que você não pode mudar, mesmo que você queira. Você tem dos dois. Agora, o que eu preciso fazer? Ah, meu pai foi assim, assim, assado. Tá bom. Você quer fazer diferente? Então faça diferente. Como que eu faço diferente? Aceitando ele como ele é no meu coração, olhando para ele apenas como um pai, que foi quem me deu a vida, apenas para ela que me deu a vida, como mãe,
E acabou. Eu não tenho que querer mais. Ah, mas devia ter sido carinhoso. Ah, mas devia ter feito isso. Não, não devia, gente. São seres humanos. Erram e acertam. É, E quanto mais eu remoo isso, pior é. Eu não consigo seguir para a vida, porque eu fico olhando lá para trás. Ah, mas devia, ó, vocês deviam ter feito. Não, tem que olhar para frente. Não, peraí, eu aceito como eles são só meus pais e tá tudo bem. Agora eu sigo para frente. Né? É essa dinâmica sim, que a gente precisa compreender e ter, e é muito difícil. E uma coisa que é muito importante é que, assim, todo mundo entende a ancestralidade feminina, é a que vem da minha mãe. Será? Só tem essa? Não. E a ancestralidade feminina que vem do seu pai? Ela também. sim, Você tem a. sim. E O seu pai influência também também, tem né? mãe. O seu pai também tem avó. Né? Então, assim, Sim, a ancestralidade ela é muito maior do que a gente entende. Então, a ancestralidade feminina ela é muito grande. Às vezes, a sua conexão, o emaranhamento, não está na ancestralidade da sua mãe, está na sua avó paterna. paterna, bisavó Exato, paterna. já vem dali. Então, a gente tem que olhar com um olhar um pouco bem mais amplo, né? Na constelação sistêmica, que Sim, o nome já diz, é sistêmico, a gente precisa ter este olhar, de olhar o todo. E todo mundo faz parte. Ah, mas eu não gosto de fulano. Se você não gosta, isso é seu. Mas que faz parte, faz parte. Você não pode mudar isso. Quem é a não tem caixinha como mudar, né? para Você querer vê. mudar o seu sistema, algo que é maior do que você? Aí a gente se coloca numa arrogância, É, né? Ah, não é meu tio. Ah, não é mais meu pai. Ah, não é meu irmão. Não vai deixar de ser. Desculpa te falar. é, Mas não vai deixar de ser. Uma coisa é, é você saber que a relação de vocês não é harmoniosa. E tudo bem, é. que não depende só de você. Tem a parte da outra pessoa. E se para você tá tudo certo, tá tudo bem, ok. Você não precisa ficar lá. É. Convivendo, né? Às vezes tem relações que não tem como ter convivência e é você Não saber, igual é você falou, isso. seguir, As né? pessoas entendem. Essa pessoa não me deve nada, essa Exato. pessoa As não, pessoas né? entendem errado. Eu não preciso ficar lá convivendo, ficar de beijinho. Não, de forma nenhuma. É aceitar a pessoa como ela é, e tudo bem para mim. Se ela precisa mudar, isso é questão dela, é ela quem vai trabalhar isso. Eu não tenho que mudar o outro, Sim, né? Eu tenho que mudar a mim. é, a mim, é. E eu como mãe, eu espero assim, que a grande maioria das mães faz o que dá e o que sabe. Sim, Então, muitas vezes você vai errar, você vai falhar com seus filhos, com você mesma, né? E eu acho que isso não pode gerar uma não. cobrança, né? Dos filhos ali na frente, ah, você não fez isso, você não fez aquilo, você foi assim, você foi assado. Porque de maneira geral a gente faz o que a gente consegue É ser fazer, né? humano, né? Exatamente. É óbvio que gera consequências, né, na vida dos nossos Sim. filhos e dependendo das Aí vem os atitudes, médios e tal. aprendizados, aí vem as Mas, dinâmicas, o do olhar, né? É aí sim, onde entra isso. Tipo, qual é a minha dinâmica? Ah, minha mãe é uma narcisista. Nossa, quantas vezes eu não ouvi isso, gente? Minha mãe é uma narcisista. hoje em dia Fez as pessoas, isso, aquilo comigo. Tá, ok. É é, óbvio, a gente não tira o mérito da atitude da pessoa, né? Ah, ela fez tal coisa, sim, ok. A gente não tira o ato da pessoa. Porém, o que você tem que aprender com isso? Qual é o seu aprendizado nisso? Você tem que é, ficar grudado na mãe, é isso? Ela tinha que ficar lá toda hora em você? Não. É o aprendizado dela, inclusive, é, também. O que você está ensinando a ela? Porque o novo é isso. Eu venho depois dos meus pais para fazer diferente, para mudar, não para fazer igual. Ah, ela foi narcisista comigo, então eu vou odiar ela. Né? Eu vou. E aí? Isso resolve alguma coisa? Não resolve nada. é.
um vínculo eterno, que Só a pessoa não piora. consegue seguir, né? Fica sempre remoendo. Piora a situação. Você está criando um vínculo doente com aquela pessoa. Então, isso não resolve. Pelo Sim, contrário, atrapalha. E tem muitas coisas que a gente faz que atrapalha. atrapalham o nosso sistema, né? Ao invés de equilibrar e ajudar. Então, a gente tem aí, por exemplo, a primeira ordem do amor, que é o pertencimento. Se eu pertenço a algo, então eu me sinto bem e eu consigo ter uma atuação na vida. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma empresa que eu trabalho, eu pertenço a um grupo de estudo, eu pertenço, enfim, a uma religião, É um grupo de amigos. a N coisas. Só que eu pertenço àquilo ali, por quê? Porque ali eu me sinto bem com aquelas regras. Porque todo grupo tem sua regra. A família tem uma regra. Sim. Mesmo que você não aceite aquela regra. Ah, então eu vou fazer diferente. E tá tudo certo. Ah, eu tô numa empresa onde tem determinadas regras. Mas eu não aceito aquilo me faz mal. Então tá na hora de você procurar um novo emprego. Entendeu? Porque não Sim. vai ser equilibrado nunca para você. Você vai ficar até doente. Ah, eu faço parte, sei lá, de um grupo religioso, só que tem muitas coisas que acontecem ali que eu não aceito. Vai ter desequilíbrio. Você não vai se sentir bem, não vai se sentir pertencente ali, tá? Então, assim, qual é o meu pertencimento ali e também o meu papel, né? Aí a gente vai para a segunda ordem do amor, que é a hierarquia. Qual é o meu papel dentro disso tudo, desse meu pertencimento? Ah, eu sou a filha, então você tem que ficar no papel de filha. E a gente sai dessa dinâmica. A gente vai para o papel de mãe, a gente quer ser a mãe da mãe, a mãe do pai, ou o pai da mãe. Ou às vezes a gente até quer ser o lugar deles, próprio deles. Por exemplo, uma mãe viúva, o filho se coloca no papel do pai. É como se fosse o marido dela. Cuida dela como Sim. marido. Eu já vi vários casos assim. Que mais? Outras dinâmicas. Dentro das empresas, por exemplo, uma dinâmica que é muito clara é a hierarquia de quem chegou antes e quem veio depois, né? Que na família é quem veio antes, minha ancestralidade, eu vim depois. Meus filhos vieram depois. Meu irmão mais velho veio antes. Meu irmão mais novo veio depois. Então é uma hierarquia que segue dessa forma. Aí, na empresa, ela funciona também, só que de uma forma aonde eu chego depois ali naquele setor, né? Ah, comecei numa empresa nova. Eu posso até ter mais qualificação de conhecimento do que as pessoas que estão ali no setor que eu. Porém, elas estavam antes de mim. E eu preciso respeitar essa hierarquia. Sim. Então, eu posso trazer o que é novo, mas eu tenho que respeitar a posição delas, porque elas vieram antes de mim. E muita gente não entende isso. Ah, eu tenho mais qualificação, elas têm que me ouvir, elas têm que, sou eu que tenho que falar, sou eu que tenho que ter autonomia. Não é assim. Ouve o outro, pede ajuda para o outro. Ó, você está aqui há mais tempo que eu, então eu vou ouvir você. Sim. Né? Se abrir para aprender Oi? também, né? Se abrir para aprender Exato. também, Isso né? acontece principalmente com os líderes. Um líder novo chegou lá e ele já quer sair mandando em todo mundo. Isso é o chefe, né? Não é líder. Ele já quer sair mandando em todo mundo. Ó, agora vai ser do meu jeito. Não, gente, isso não é liderança. Isso é chefia. Não envolve, não harmoniza, não ajuda, a equipe não vai para frente, vai ter sempre conflitos, problemas no meio dessa equipe por conta disso, por causa da postura da postura. E aí, agora, o líder de verdade, ele vai ver, ele vai conhecer, ele vai falar assim, olha, eu quero conhecer vocês. Vocês estavam aqui antes de mim. Então, eu preciso entender a dinâmica, qual é a habilidade e o problema de cada um. Que cada um vai ter os seus problemas. Cada um vai ter
a sua dificuldade, cada um vai ter a sua habilidade, o seu dom, né? Eu preciso entender isso, entender o outro, porque eu estou lidando com pessoas. E o espaço, né? O conhecimento que as pessoas têm, né? Exatamente. Anteriormente. Ah, que de repente aquela pessoa ela não tem uma qualificação XYZ, mas ela tem uma vivência que vale muito. E vai ajudar em determinados Exatamente. pontos. Então, estrategicamente, eu vou colocar ela para fazer tal coisa, né? Para ela até me Sim, ensinar aquilo que ela sabe. E é isso. Então, é o sim. entender que aquele que estava ali veio antes de você na empresa. Não importa a idade, não importa a qualificação, veio antes. Está ali de você. Então, é uma Sim. hierarquia. E aí entra também a terceira ordem do amor, que é a troca, né? Do dar e receber, o equilíbrio. Isso vale em todo tipo de relacionamento. E o que a gente está falando entra muito isso, porque, por exemplo, o líder, se ele está ali trocando com a equipe dele, tem um equilíbrio de troca, né? Isso aparece muito mais Sim. evidente nos relacionamentos amorosos, nas relações de amor, nas relações Amorosa. de amor, que é o seguinte: são duas pessoas que se unem por um intuito. Eles se uniram por algum motivo. Então, ali, qual é a Sim. troca que eu tenho com o meu parceiro ou minha parceira? Existe o equilíbrio de dar e receber, ou um está dando mais e o outro está dando menos? Se está tendo esse desequilíbrio de troca, o relacionamento não vai para frente. Esquece. Às vezes um dá tudo, o outro não dá Exato. nada. E esse que não está dando nada, fica pesado para ele. Muito pesado. Chega uma hora que nem ele Sim. aguenta mais. Ele fala, nossa, vou embora, tô saindo desse relacionamento porque não dá, não. Que se torna pesado. Porque, inclusive, aquele que tá dando mais vai cobrar. É. Tá? Ele vai querer cobrar, ele vai querer impor a vontade dele. E aí o Aí outro não vai ter troca, cobrança, vai ter desequilíbrio, vai ter vai briga, querer, né? Vai dependendo se a ter pessoa é controladora, rivalidade. nossa, ela vai querer controlar o outro. Né? Ah, eu tô dando mais, então É, eu tenho o direito de controlar você. Dá desequilíbrio, não tem sim. para onde correr. Né? Então, é assim que funcionam essas dinâmicas. Tem mais alguma dúvida? Não, eu creio que você deu uma boa explicação. Só uma coisinha. Então, essa questão da ancestralidade, ela deve entrar, então, na grande maioria das Sim, constelações que porque a você gente faz. trata a ancestralidade, né? Como eu falei, a gente vai na fonte. Por quê? Se eu não estou tendo prosperidade, se eu não estou conseguindo me relacionar, se eu estou tendo problemas aqui, assim, assado, X, Y, Z, é porque algo na minha fonte não está bem. A fonte é o mais importante. Vamos lá, Sim, uma coisa que fica. Isso que eu estou falando fica bem evidente nas constelações organizacionais, até mais fácil do que numa constelação familiar. Quando a gente vai constelar uma empresa, a gente tem que ver como que está a fonte, como que a fonte atua ali no campo. Por quê? A empresa é como se fosse um filho. Então, quem é o pai? É o criador. É a ideia. sim. Ah, mas não, peraí, eu tenho outro sócio, a gente teve a ideia juntos. Impossível. Não é assim. Alguém Não partiu a tem como. ideia e o outro ajudou a desenvolver. Então, esse é o pai, é o que teve a criação, tá? Então, é a fonte. Ok, se essa fonte está numa dinâmica errada, bagunçada, a empresa, ó, vai indo pro buraco abaixo. Cria conflitos, não vem cliente, produto dá problema. Começa a acontecer vários tipos de dinâmicas que faz com que a empresa tenha muitos desafios e problemas e ela não consegue ir para frente. Né? Ou, por exemplo, acontece uma dinâmica, porque aqui a gente fala da hierarquia, inclusive. A fonte é o que vem primeiro, ele é o primeiro de todos. Então, isso tem que ser respeitado. Sim. Aí, por exemplo, um dos sócios começa a criar conflito com essa fonte.
ou algum funcionário, ou algum diretor, vai dar problema. Vai dar problema para a empresa. Ou Sim. alguém da família faleceu, aí a empresa fica com a energia daquela pessoa, né? Tudo isso Acaba causa refletindo desequilíbrio. na saúde da empresa. Exatamente, porque a fonte, ela é muito importante. Então, assim, se você está numa dinâmica com a sua fonte que não está equilibrada, que está tudo bagunçado, como é que você vai ter força e energia para atuar na sua vida? Não tem. Não tem como. Como? Por isso que as constelações são maravilhosas, que é para a gente olhar o que tá, qual é a dinâmica que a gente está fazendo com a nossa fonte. Então, a nossa centralidade, ela é muito importante. Eu não tenho que carregar os problemas deles, as dinâmicas deles, porque isso é muito pesado para mim. Quem veio depois não tem essa força, né? E também eu não tenho que ficar julgando, porque o meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, minha avó, meu tio, minha tia. E a gente entra muito nessa dinâmica, né? Na família. A gente fica muito no. Ah, porque você viu? A minha tia é uma fofoqueira. Ah, não, porque o meu primo é assim, assim, assado. Não, porque a vovó. Ah, eu sou assim porque minha mãe é assim. Eu faço isso porque meu pai é assim, Pior né? As pessoas ainda, acabam justificando os erros, coloca a culpa né, por na características que são dos pais, né? ancestralidade. É clássico isso, é muito clássico. Porque na dinâmica da constelação, inclusive, acontece muito isso. A pessoa lá no campo vira e fala assim, mas tá vendo? Porque ela tá fazendo não sei o que. Calma, vamos lá. O que você tem a ver com isso? Você tá falando tanto, tá fazendo igual? É, Deixa a pessoa com o que é dela. Pega só o que é seu. É mais leve. Não é. como você falou, pega o que for bom e Exato. segue, Eu né? tô carregando o que é do outro, fica pesado. Eu não vou ter força. É, Principalmente vindo da minha ancestralidade. Eles são maiores do que eu. Eu não posso ficar carregando o que é deles. Tanto as dores, as ou não só carregando, né, Vanessa, mas também também julgando, né? julgando. Né? Porque muitas vezes a gente julga o que a gente não viveu, que a gente acaba tomando conhecimento e a gente julga, né? Exatamente. Muitas vezes a gente não tem noção, né, do que se passou, do que aquela pessoa sentiu, Não do que tem. ela carregou naquela época, né, professora? Como é que você vai saber o que a sua mãe sentiu quando ela foi abandonada pelo pai? Abandonada, né? Na verdade, eles se separaram. Ele não queria mais viver aquilo. E aí? Tudo bem. Ah, mas deixou os filhos pequenos. Tá, mas pera lá, vamos olhar para isso de uma outra forma. Ela se sentiu abandonada, a relação é dela com ele. É ela quem tem que resolver isso com ele. Por que você está Sim. carregando isso para você? Aí não consegue se E relacionar. Por quê? Porque está se envolvendo no meio da relação dos pais. Aí todo mundo que se relaciona sim, fica com medo de ser abandonado, né? Tipo, eu não vou me relacionar com essa pessoa, não se entrega a um relacionamento de verdade, não tem equilíbrio na relação. Por quê? Porque tá pegando essa dinâmica dos pais, se envolve no meio. Então, sim. não vai ter um relacionamento saudável nunca, assim. Vem carregando uma bagagem, né, que não, muitas vezes não é da Não, própria não é. pessoa, né? Então, é isso que acontece muito na nossa vida, em todos os sentidos. A mesma coisa não é só nos relacionamentos, a mesma coisa vale para profissional. Que nem, por exemplo, vai uma crença assim muito limitante, né? Eu não consigo prosperar, eu tô sempre cheio de dívida, não consigo ir para frente, tal, não sei o quê. Aí quando você vai ver, na dinâmica da constelação da pessoa, a família inteira teve problemas com isso. O pai, às vezes, não gostava de trabalhar. Por quê? Porque o avô era uma pessoa simples e não tinha estudo. Então, se gera essa dinâmica dentro do sistema da pessoa. Tipo assim, nossa, eu vou ser arrogante se eu for mais estudado perante a minha
ancestralidade. Isso não é consciente, tá? É inconsciente. Mas é uma crença Inconsciente. que se forma. Tipo, por que eu vou ser, Interessante. né, melhor? Por que eu vou ficar rico? Ou ganhar muito dinheiro? Ou ser próspero na vida? Se toda a minha ancestralidade não foi, nossa, eu vou estar sendo metido, arrogante. Né? E aí não consegue. Aí fica cheio de dívida, cheio de problemas e não consegue seguir para frente, não consegue ser próspero. Né? Então, tudo isso a gente vai captando da nossa ancestralidade. E não tem nada a ver, pelo contrário. Sim. Se você for uma pessoa próspera, você vai estar honrando a vida que eles te deram. Você... Isso, esse que eu ia falar, vai estar honrando. E não o contrário. Né? Você vai estar fazendo diferente. Você aprendeu com o erro deles. Sim. Né? Não foram prósperos. Por quê? Porque fizeram de uma forma dinâmica errada. Né? Não foram atrás. Sim. É que nem pessoas que falam assim, nossa, eu começo o estudo, não consigo terminar. Muitas vezes é por conta disso. Né? Você é a primeira pessoa da família que vai ter uma graduação, por exemplo, e não consegue terminar. Por quê? É a culpa. A culpa do padrão da dinâmica da família. Eu não consigo terminar porque senão eu vou ser arrogante. Eu vou querer estar sendo melhor do que eles. Na verdade, não. Você está honrando. Você está indo fazer. Sim, com certeza. Porque a intenção é sempre evoluir, né? Não é ficar estagnado. Aliás, vamos. Em questão de estudo, em questão financeira, a gente Evoluir. tem que Vamos partir evoluir, do né? princípio lá do que eu falei mais cedo. Eles tiveram todo o sacrifício que eles passaram, tudo que eles vivenciaram, passaram por tanta coisa para você estar aqui hoje, você ter sua vida e você não evoluir. É a partir disso que a gente tem que pensar. E não do tipo, só eu vou ter faculdade na minha família. Nossa, que arrogante eu vou estar sendo metido, vou estar, né? Aí entra na culpa. Não, pelo contrário. Você está mostrando que você está mostrando o novo, que você está evoluindo o sistema. E ali você já quebra um padrão. Quem vem na geração seguinte já não tem mais já não vai ter essa crença. Essa Vai crença, quebrar né? esse padrão. Nossa, bem interessante Sim, isso. e a gente não percebe, né? A gente... É uma coisa que não A mesma percebe, é coisa das verdade. doenças. Porque o meu bisavô morreu de infarto, o meu avô morreu de infarto, o meu pai morreu de infarto. Eu também vou morrer de infarto. Tem pessoas que contam até como se fosse um troféu, né? A minha família inteira morre de coração. Não, Minha porque família inteira tem e diabetes. assim, as pessoas chegam, Fernanda, assim, como é que fala? Confirmando ainda. Elas já estão decretando a morte delas. Eu vou morrer de tal doença, porque é genético, porque todo mundo. Gente, não é assim que funciona, não. Se você está fazendo isso, realmente, você está aderindo a você, o padrão da família. Inclusive, a metafísica da Sim, saúde fala muito disso. Fala, por que você está seguindo o mesmo padrão? Algo ali, as doenças são isso, né? Algo que precisa ser olhado dentro daquela família. Tá morrendo de infarto, por quê? Qual foi a dinâmica que foi criada ali na família? E que está na sim, hora de quebrar esse padrão. Não sim, significa que verdade. você... Eu observo muito que as pessoas falam assim, a minha alergia, a minha rinite, eu fico olhando, eu falo, a pessoa toma para si a doença, já chama É de minha. minha, né? A minha, eu acho tão engraçado, eu falo, nossa, Já a pessoa aderiu para já. ela, né? Aí você vai ter Isso que sempre você está mesmo, né? falando é uma coisa muito verdadeira, porque muitas vezes quando a gente coloca a constelação e entra a doença, a pessoa faz assim, gente, infelizmente é uma realidade. Você coloca a saúde, a cura e a doença, a pessoa vai para onde? Ela vai direto para a doença. Ela vai lá e abraça a doença. Né? Então, Ela coloca aquilo ali na vida dela de e forma às vezes a que própria faz pessoa parte de está mim. Não é assistindo assim, aquilo, ela né? fala, nossa, como assim? Meu Deus, eu faço isso.
É Não, verdade. não, eu não quero. Inconscientemente você quer. Você está, você está abraçando Inconscientemente. um padrão, uma questão que está vindo lá da sua É, ancestralidade. Por isso está abraçando a doença. A sim, doença, na verdade, muitas vezes, tem é, algumas doenças que a gente está indo em direção a ela. Na astrologia, inclusive, quando você vai ver certos aspectos ali, principalmente a doença que diz respeito ao sol da gente, né, que é o nosso signo principal, que é o nosso signo de combustível, né? Quando você está nessa doença, significa que você está seguindo para ela mesmo. Você está seguindo para aquilo. E às vezes, inclusive, em direção à morte. Por quê? Porque vai ficar cada vez mais doente até o corpo não aguentar mais você falecer. É uma realidade. Então, é, assim, por quê? Porque não está olhando para aquela questão. Está deixando aquilo tomar conta de você. Você já tomou posse da doença, ela é você. você colocou aquilo na sua vida, né, de forma definitiva. Daí fica difícil, né, de tirar ou de segurar Exatamente, mesmo, né? exatamente. E aí é onde a gente coloca a dinâmica e aquela doença ela tem ligação a alguém do seu sistema. E quando essa pessoa é olhada, aí alivia, aí ajusta o campo. É óbvio que, no Sim, caso, se a pessoa realmente está disponível a olhar para aquilo. Porque também tem a parte onde a constelação ela não é mágica de pirim-pim-pim, tipo, fiz constelação e tá tudo certo. Não é assim, não sim. é isso. É. Vou resolver minha vida numa Não. constelação, né? Você precisa estar disposto a olhar para aquilo e entender e aceitar. Você aceitou, as coisas vão mudar. A dinâmica começa daqui, não é Sim. de fora, é daqui. Se eu estou mudando a minha forma de ver, o meu padrão, aí sim, tudo muda. Aí o meu campo ele vai se ajustar todinho, dentro daquilo que eu estou vendo. Sim. Né? Então é assim que funciona. Legal, viu, Vanessa? Uma explicação muito boa e uma técnica que eu acho que deve conseguir ajudar Ajuda. muitas pessoas que estão passando, como você falou, por diversos problemas em todas as áreas da vida, né? E essa questão da ancestralidade que é bem bacana e eu acho que a maioria das pessoas às vezes coloca isso na vida, mas não percebe mesmo, como você falou. Então eu acho que é legal o pessoal começar a procurar sobre isso, né? Entender melhor para poder levar essa questão da ancestralidade com Sim, equilíbrio, né? ajustar e equilibrar a vida. E assim, muita Sim. gente que está participando da vivência, às vezes a pessoa fala assim, né? Ah, eu só vou assistir, tá? Eu vou só assistir. Aí começa a ver um monte de coisa, começa a identificar aqui, identificar ali. É muito engraçado porque a pessoa fala assim, "Ai, eu quero constelar, posso? Ai, eu quero... Porque vê que ali precisa harmonizar muita coisa e a constelação faz isso, ela pode ajudar Sim, nesse quesito de harmonizar mesmo, né? De fazer de harmonizar, mudanças sim, e fazer com que a pessoa ela entenda que ela não está aqui nesse mundo para seguir dinâmicas da família ou para trabalhar, ter filhos, uma casa, um carro e tá tudo certo. Não, ela tem que entender o quanto ela é útil nesse mundo. Que a gente quer para ser útil, para estar a sim. serviço da vida. A constelação é E para evoluir, exato. Você né? está aqui porque você é útil. Agora você precisa encontrar a sua utilidade. Qual é a sua dinâmica? O que você veio Sim, fazer aqui? Né? E não é para ter filhinhos e uma sim. familhinha feliz doriana. Não, não é, gente. Não é isso. É, A gente veio para a gente tem muito mais horizontes, muito mais coisas aí para viver do que trabalhar as isso, né? nossas sombras, ter mais entendimento e consciência. Evoluir significa que você espiritualmente está aqui para entender alguma coisa. Não, são Sim, várias verdade. coisas. Você vai passar Várias a sua coisas. vida inteira aprendendo, tomando consciência. Isso é o mais importante. O sábio,
ele sabe que Sim. ele vai passar o resto da vida dele até o último suspiro aprendendo. Aprendendo. E as É, constelações ajudam muito verdade. nisso. É muito bacana, uma técnica muito boa. Vanessa, você quer falar falar novamente aí sobre o encontro que a gente vai ter dia 1º, o pessoal que está Sim, participando mas agora? antes de eu falar do encontro, quem está aqui assistindo se Ah, identificou com sim. alguma coisa ou quer olhar algo, avisa a gente aqui, faz a sua pergunta, que aí a gente vai entrar numa dinâmica para poder ajudar quem quiser ver alguma questão aí, que eu vou trazer, eu posso trazer uma dinâmica aqui agora, ao vivo para vocês. Isso. E para vocês olharem para alguma questão, tipo, me identifiquei com tal coisa assim assim, eu quero saber. Igual a gente faz no tarô, ah, eu quero Isso, saber sobre o meu relacionamento. Então, identificou alguma coisa, manda aí, avisa, que a gente faz uma dinâmica aqui, tá bom? Aproveitem aí a oportunidade. se tiver alguém aí a fim de participar, manda uma mensagem aí nos comentários pra gente ou na interrogaçãozinha ali do lado, né, que dá pra gente Beleza. visualizar. Falando no encontro, a gente inclusive vai ter uma vivência dia 1º de abril, com os Isso. CRT maravilhosos. Adoro vocês. De paixão, eu sou suspeita para falar. E vai ser lá na Alameda Santos. E a gente vai ter uma vivência que vai começar às 14 horas e vai até às 17 horas. Então, assim, quem quiser participar, a participação, gente, é muito legal que é um valor assim super tranquilo. É R$ 30 a participação, né? É um É valor um de valor de troca troca, mesmo, exatamente. né? Para ajudar a gente a pagar o cafezinho, que vai ter um cafezinho gostoso. E você Sim. vai poder olhar as dinâmicas, entender como que é a constelação para quem ainda não conhece. Para quem já conhece, sabe que vale muito a pena participar de uma vivência. Então, eu espero vocês no dia 1º de abril, é um sábado, começa às 14 horas e fácil acesso. É super pertinho do metrô Brigadeiro e dá para ir de carro, sim. Tem um estacionamento lá no prédio com um desconto super bacana, não sai caro. Eu acho que é R$ 20 um dia inteiro, né? E E assim, para quem se interessou aí pelo tema, eu tenho que surpreender, porque é uma vivência assim sim, única. É uma coisa que amplia a consciência da gente mesmo, é muito bom. vai ser, no mínimo, você vai sair de lá entendendo muitas coisas da sua vida. No mínimo. Sim, verdade. Né? E se a pessoa quiser fazer uma constelação no dia, mas se eu quiser constelar no dia, de repente eu me identifiquei com alguma coisa e no dia eu quero fazer. Super tranquilo, dá pra gente fazer. Aí a pessoa vai conversar comigo, a gente vai trocar ali o que que você quer ver, com o que você está se identificando e pode fazer a constelação no dia. É um outro valor, né? Mas aí a gente combina isso e cada caso, tá? Ninguém quis aí, Sim. ninguém se interessou, o pessoal tá tímido hoje. Eu acho O que o pessoal pessoal não tá tímido perguntou. hoje. Eu acho que o pessoal fica meio receoso. O pessoal quer saber de relacionamento amoroso, né? Daí não quer perguntar. Gente, relação amorosa na constelação dá para ver muita coisa mesmo. Aliás, uma das maiores Sim, constelações que precisa de mais pessoas é a constelação de casal. Por quê? Porque ali você tem dois campos atuando. Então, sim. você não vai muitas vezes só Faz ver sentido. a família de um, você tem que ver a fonte dos dois, né? A ancestralidade que vem dos dois. Por que, que cada um está atuando dentro Sim, daquela dinâmica? Então, o que, que vai mostrar isso? A fonte deles, a fonte de cada um. Então, a fonte. imagina, né? É tudo em dobro. Se você tem que colocar os pais, você tem que colocar os pais dos dois. Se você vai colocar os avós, vai os avós dos dois, e assim vai indo, né? Então, fica uma constelação enorme. E devem ser campos que se misturam, né? Sim, eles se Acaba misturam. que um acaba interferindo Com no outro, né? certeza. Na verdade, é assim. Quando você tem uma dinâmica de relação,
uma pessoa está atraindo um ao outro. Por quê? Dentro desse campo aqui, tem dinâmicas, desequilíbrios, faltas, que vai atrair o campo desse outro aqui, e eles vão, e a mesma coisa aqui, que vai atrair esse, e eles se juntam e se atraem. Por isso que nas relações são os maiores aprendizados, porque ali a gente tem que ver alguma coisa. E aí, o campo dessa pessoa e o campo dessa pessoa passam a fazer parte um do outro. Eles se conectam, de alguma forma. Sim, Tá? verdade. Por exemplo, uma mulher que ela sente a falta da energia do masculino porque o pai foi muito ausente. Muitas vezes ela está procurando inconscientemente no parceiro dela o pai que lhe faltou. E aquele parceiro, ele tem uma dinâmica de ser o pai da mãe dele. E aí ele vai ser o pai da esposa também. Então são dinâmicas que se encontram. Sim, inclusive tem casais que se chamam de pai e tem. mãe, né? Você vê, tamanha é essa dependência que se cria que eles até se chamam, né? Exatamente. É interessante. E assim, às vezes eu estou fazendo uma leitura de tarô, por exemplo, uma mesa radiônica, e aí a pessoa pergunta, mas é a minha relação com fulano de tal, não sei o quê. E ali fica muito nítido e muito claro que ou ela está sendo a mãe ou ele está sendo o pai. Eu falo, isso não é uma relação, não tem equilíbrio nessa relação, tá? Por que não tem equilíbrio? Porque são papéis diferentes. Se eu tô casada com aquela pessoa, ou sou namorada, seja qual for a relação que eu tenho, eu tenho que ser o papel da parceira. Eu não posso ser a mãe. Sim. Porque eu vou estar tentando suprir algo para aquela pessoa que nunca vai ser possível ser suprido. Porque a mãe dele é a mãe dele. Eu sou parceira. E para o homem não tem como ele se relacionar com a mãe, então ele acaba perdendo aquele encanto, Vai né? chegar uma hora que os dois não fazem mais nem... E Não tem mais vice-versa, atuação né? íntima entre os dois. Isso deixa de ser uma relação. Não é um amor de parceiros. Entende? Então, Vanessa, uma coisa que você falou agora e me deu uma ideia para uma próxima live, se você topar, a gente podia falar sobre mesa radiônica, né? sim, podemos. É uma técnica que o pessoal gosta O bastante pessoal também. adora uma mesa radiônica e ela é muito boa porque ela ajuda a equilibrar muitas energias, muitas coisas. Porque a radiestesia em si, ela capta as energias daquilo que precisa ser visto, e ali a gente também pode trabalhar, né, as energias que estão em desequilíbrio também. Vamos dizer assim, Sim. o seu campo vem atuar ali para que alguma coisa se harmonize na mesa radiônica. Isso, é um bom tema, né, para a próxima live. Sim, sobre a mesa radiônica, eu acho que vai valer muito. Tem muita coisa para falar, é muito rico. Bem Sim, legal. verdade. Mais alguma coisa? Então tá, eu acho que por hoje é isso, né? O pessoal acabou não mandando nenhuma questão. O pessoal tá tímido hoje, tá até estranhando. Tá tímido hoje. Ai, meu Deus do céu. As pessoas às vezes têm medo. É engraçado isso, porque tem constelações, inclusive, que às vezes até intimida a pessoa. A pessoa ela vai, participa, olha aquilo, aí ela fala assim, nossa, não vou colocar, não, eu tenho medo disso aí. Quer saber o que vai vir. É porque muitas vezes também a pessoa não quer enxergar, não quer saber, não quer resolver mesmo aquilo, né? Aí acaba fugindo, né? Dói. Difícil. Então, assim, Aí é normal, às vezes a pessoa tem feridas que ela não quer mexer, bate o né? medo, fala, nossa, não, vai que vem alguma coisa aí. Deus me livre. Vanessa, acho legal também você falar sobre as leituras de carta que você tem nos seus perfis, nas suas redes sociais, que você faz uma leitura ali em geral, né? Para quem gosta, é legal o pessoal aqui no meu acessar, né? Instagram, no Espaço Eckhart, tem vários vídeos com leituras de cartas bem bacanas. São leituras coletivas, tá, gente?
Então, assim, por exemplo, vai ter um tema lá que você vai se identificar, você vai olhar e aí vai vir um resultado nas cartas, né? Aí você ajusta a sua realidade, que é uma leitura coletiva. Se vocês quiserem Sim. fazer leituras particulares, aí vocês entram em contato, mandam um direct aqui para mim ou para o CRT pedindo contato, que a gente pode fazer leituras online, presencial, né? E também tem a parte de perguntas, não tem só sessões completas, tem as perguntas também. As pessoas fazem, então são valores para cada pergunta, né? Vocês querem fazer uma pergunta Eu específica, quero né? uma Daí a pessoa pergunta, é um valor. consegue. Eu quero 2, 3 perguntas, quero 5 perguntas, né? E aí você pode fazer perguntas. Eu envio pelo WhatsApp mesmo, com foto e áudio da leitura. É um pouco mais rápido. Opa, desculpa. É um pouco mais rápido a leitura, sim. Mas até porque para aprofundar é necessário uma sessão. Porque aí eu estou interagindo com a pessoa, estou conversando com ela, eu abro o mapa dela. Tem que ter a leitura Exato. Eu completa, abro né? até o mapa da pessoa para entender algumas dinâmicas, algumas energias dela durante a leitura, né? Mas é muito legal também porque, que nem, por exemplo, muita gente me procura para perguntas e fala assim, nossa, eu só preciso saber, eu só preciso tomar uma decisão sobre tal coisa. Não, eu só preciso saber se ele tem sentimentos por mim, porque dependendo eu vou tomar algumas atitudes aqui. É bem por aí. E tudo É, bem, né? Funciona, super. Então, só fazer aquela pergunta já sim, ajuda muito. Tem gente que manda, pergunta assim, o que a sim. espiritualidade tem para me dizer agora? E naquele momento, e a mensagem vai, é batata. A pessoa fala, nossa, é isso que eu estava É, precisando ouvir mesmo. era essa a resposta que eu Exato, precisava, porque né? vem o que tem que vir, né? Ali também é o campo Sim, atuando, é o seu campo. Vai vir a é, mensagem que você precisa. Né? Isso é legal. Então, assim, sim. quem quiser fazer, vale super a pena, muito bacana. Aproveitem, é só mandar uma mensagem aqui, ó, para mim. Aí no seu perfil tem os contatos, né, das suas redes sociais, Tem contatos do tudo bem. WhatsApp, Tem pessoal um que tiver link lá no interesse, né? perfil que vai direcionar para tem todas as minhas redes sociais, o meu contato, o meu site, tem tudo. Então, é só ir lá no perfil aqui Sim. do Espaço ECAT e que você vai ter acesso. O pessoal que seus seguidores aí, pessoal que também trabalha com terapia, se quiser visitar o nosso perfil, né? Lá tem todo o nosso trabalho, né? O do Conselho de Terapia Holística. A gente tem várias informações sobre o credenciamento, sobre textos que a gente tem publicados na revista, todas as novidades na área de terapia holística a gente tem no nosso Muito site, no nosso Instagram, Facebook, né? Então é legal o pessoal acessar cursos de também. vivências muito legais também. E exatamente. É legal o pessoal acessar para conhecer um pouquinho, né? Muita gente tem interesse por essa área da terapia holística em geral, mas não sabe onde Sim, buscar, né? Então lá a gente tem bastante informação, bastante material para quem quiser conhecer a terapia isso é holística, né? legal. Eu, eu super recomendo porque vocês me apoiam desde o começo, que foi uma bênção para mim. Assim, Sim, então, é uma troca super bacana, gente. É diferente, né? Porque assim, o que a gente conhece mais, né, que a gente está acostumado, são com os conselhos de regulamentação. Que é aquela coisa de proibir, de ser sim, isso, de ser aquilo, não sei o quê, nanana. E o autorregulamentação, legal, é essa liberdade de você poder atuar. É um apoio sim. muito bacana, porque traz cursos, direcionamento, auxílio, né? Às vezes a gente não sabe certas coisas. E Essas orientações orientações, são né? muito importantes, porque às vezes eu estou divulgando o meu trabalho, mas eu não estou sabendo fazer isso direito. Ou eu estou usando alguma coisa que vai me prejudicar. E tem esse acolhimento, né? De, Sim, inclusive nós temos como benefício para os credenciados orientações referente ao marketing, né? sim, Então a gente auxilia nesse e sentido tem até os também. materiais super bacanas, bem legal. Esse é o legal da Sim, autorregulamentação. sim, com Mas é certeza. isso. Acho que a gente pode finalizar por hoje.
Obrigada, Mas viu, a gente Vanessa? A gente, eu senti assim uma energia muito boa essa noite. Eu acho que a gente começou aí o ano das nossas lives com com o pé certeza. direito. Foi muito bom, E ó, bem veio esclarecedor. até ideias. A gente vai poder fazer uma live sobre mesa radiônica. Vai ter live de tarô Isso, exatamente. ainda, né? São bem bacanas. E é que o pessoal adora, do tarô, o pessoal manda bastante mensagem, quer saber, né? Ah, ah, Um comentário aí. Já fiz constelação com a Vanessa, onde acabei olhando para a minha ancestralidade feminina e foi mágico, reverberando ainda. Aí, ó, legal, pessoal, uma pessoa que está dando um depoimento que passou pela constelação. constelação, E né? você vê, quando a gente olha para a nossa ancestralidade, principalmente quando a gente está precisando dessa conexão da ancestralidade feminina, muda muita coisa, gente. Muda muito Sim. mesmo. É uma reconexão, né? Tudo aquilo que conecta ajuda. Então, isso que é. Isso que ela mencionou, reverberando ainda, é bem real, assim. Ali no momento você sente, você tem vários insights e tal, mas depois, com o tempo, ainda fica vindo Ah, coisas, você fala, sim. nossa, era isso, era aquilo, né? Então é bem interessante, bem esclarecedor Porque mesmo. assim, aquilo que eu falei, né? O campo, ele tá a todo momento atuando. Ele não vai parar de atuar, tá Sim, resolvido e... Não, não é assim que funciona. O campo, ele tá atuando. Então, muita coisa ainda vai se movimentar, vai mudar. Por isso que quando a gente termina a isso, constelação, muitas vezes a gente fala assim para a pessoa, ó, possivelmente pode ser que você tenha alguns insights ainda, pode ser que você tenha sonhos, de repente até o campo traz a e, informação e da pessoa falar assim, ó, alguma coisa vai se revelar aí no meio da sua família, hein? Se prepara. Vai vir sim, algum segredo à tona. Ou sua mãe vai te é, contar alguma coisa, enfim, né? Vem revelações durante esse tempo, né? eu acho que dentro de um processo terapêutico, a gente tem aí várias opções de técnicas, né, que podem ser utilizadas. Mas a constelação, eu acho que é uma técnica única mesmo, que traz É experiências dinâmica, assim né? bem impactantes, A né? Bem dinâmica legal. dela é muito prática. É de trazer aquilo que você não vê para uma prática. Por isso que é assim, não. Sim. Ah, legal. Obrigada, viu, Imagina, meu Vanessa, amor. por tudo. Foi maravilhoso. Muita gratidão por essa noite, por você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento Eu aí que com a gente. agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado. Informar que essa live vai ficar gravada, né? Então, quem não conseguiu assistir, quem está chegando agora do trabalho, está com alguma outra ocupação, vai ficar salva e o Pode pessoal assistir pode ter acesso depois, ao né? conteúdo. Que tem bastante. Isso, e aí quem assistir, gostar, se interessar, vai participar com a gente lá do evento presencial. Opa, eu espero todo mundo no dia primeiro, hein, gente? Bora lá. E- Vamos harmonizar Isso, muita coisa aí, tem sempre alguma coisa para a gente olhar. E é um trabalho que verdade. traz muito respeito e amor no que é atual. Isso que é Isso, importante, isso que é sim. bom. E eu Obrigada, que agradeço, viu, foi Vanessa? sempre muito bom Beijão, aqui nas até a lives de próxima. vocês, adoro e vamos ter mais. Então, e gratidão a todo mundo que assistiu, Sim, que com certeza. participou. Gratidão, hein? Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.